E para finalizar o capítulo, pessoal, a gente vai trabalhar com essa parte de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, e grandezas também que não são proporcionais. É uma relação de extrema importância que a gente precisa ficar atento. Pessoal, uma relação muito comum que nós temos e pensamos é que se uma quantidade aumenta e a outra que é dependente também aumentar, existe uma relação direta. Até aí tudo bem. Mas, apesar de ter uma relação direta, a gente não pode garantir que essas grandezas são diretamente proporcionais. Um exemplo disso, você poderia pegar a área de um quadrado. Se você pegar a área de todo e qualquer quadrado, sabemos que é lado ao quadrado. Ok? E se a área de todo e qualquer quadrado é lado ao quadrado, é claro que se o lado aumenta, a área também aumenta. É claro que se o lado diminui, a área também diminui. Então, com isso, a gente vai fazer alguma análise aqui, que é o seguinte. Imagina que eu pego, por exemplo, o lado. Se o lado disser que mede 1, a área vai ser o quê, pessoal? É onde tem L, colocar 1. Então, a área vai ser 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que também deu 1. Se o lado agora for 2, se no lugar do L você colocar 2, pessoal, para calcular a área, vai ser 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado vale quanto, pessoal? É 2 vezes 2 que dá 4. Aqui você já verifica que existe uma relação direta. Por quê? Porque se o lado aumenta, a área aumenta. Mas apesar de ter uma relação direta, não é diretamente proporcional, porque se houvesse proporcionalidade, como o lado duplicou, a área deveria duplicar, pessoal. E nesse caso, quadruplicou. Então veja que se eu chegasse agora com o lado e colocasse o lado igual a 10, que seria a área? 10 ao quadrado seria 100. Então, mais uma vez, se o lado aumentou, a área aumentou, mas não foi de uma relação proporcional, porque de 2 para 10 aumentou 5 vezes, e de 4 para 100 aumentou 25 vezes. Da mesma forma, se eu faço diminuir o lado, se eu pego o lado e reduzo a metade para 5, então, se eu for calcular a área, vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Ou seja, o que é que eu quero que você esteja bem ciente? Quando eu diminuir o lado, eu diminuí a área, mas também não foi pelo mesmo fator. Então, grandezas diretamente proporcionais, se uma quantidade aumenta, a outra também aumenta, sim. Se uma quantidade diminui, a outra também diminui, mas esperem que aqui condição. Se uma quantidade multiplica por 2, a outra tem que aumentar também, duplicando. Se uma quantidade quintuplica, a outra tem que quintuplicar. Se isso não ocorrer, eu não posso afirmar que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, nesse caso, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que a área e o lado são grandezas com uma relação direta, mas sem proporcionalidade. Quando você pega grandezas diretamente proporcionais, eu vou pegar um exemplo bem clássico agora. Grandezas diretamente proporcionais. É importante você ficar atento nessa ideia. Então, imagina que eu faço o seguinte. Imagina que eu estou levando meus filhos ao shopping e eles vão tomar um sorvete lá na famosa casquinha em uma lanchonete de fast food. Então, uma coisa extremamente importante, o valor dessa casquinha aproximadamente hoje custa R$ 3. Então, imagina que eles não tomam nenhum sorvete. Pessoal, se eles tomarem 0 sorvetes, eles pagam 0. Essa relação é muito importante. Qual? O 0 levar no 0. Ok? Se uma casquinha custa R$ 3, então se eu fui lá e tomei um sorvete, gastei R$ 3. Se no caso, vai eu e minha esposa, a gente toma 2 casquinhas. Então, gastaremos o dobro disso.
o dobro de 3, gastaríamos 6. Imagina que vai eu, minha esposa e mais 8 crianças. Tomaríamos 10 casquinhos. Como cada casquinho custa 3, então gastaríamos, pessoal, 10 vezes 3. Gastaríamos 30. E se ao invés de levar mais 8 crianças, somente levar eu, minha esposa e meus 3 filhos, tomaríamos 5 casquinhas e com isso gastaríamos 15. Veja que quando a quantidade de sorvetes aumentou, o gasto aumentou. Quando a quantidade de sorvetes novamente aumentou, novamente o gasto aumentou. E quando a quantidade de sorvetes em determinado momento diminuiu, aqui também diminuiu o gasto. E não só perante a isso, perante a mesma condição. Ou seja, se você observar daqui para cá, nós duplicamos. E o valor gasto duplicou. Daqui para cá, o gasto quintuplicou. E o valor a ser pago, na verdade, o consumo quintuplicou, o consumo. E o gasto também. Finalmente, daqui para cá, o consumo reduziu a metade e o gasto também foi reduzido a metade. O que eu quero que você observe é que o que acontece com uma, acontece com outro. Sempre com o mesmo fator multiplicativo. Então, se um multiplica por 20 vezes, para que a outra grandeza seja diretamente proporcional, também deverá multiplicar por 20 vezes. Ficou claro aí? Então, nesse caso, eu posso dizer que o número de sorvetes e o gasto são grandezas diretamente proporcionais. Se nós tivéssemos tratado isso como se fosse uma sequência numérica, esses valores aqui, pessoal, do gasto e do número de sorvetes, se você pegar cada termo com o seu correspondente, você vai observar o seguinte. Por exemplo, se eu pego 15 dividido por 5, dá 3. Se eu pego 30 dividido por 10, também dá 3. Se eu pego 6 dividido por 2, também dá 3. 3 dividido por 1 dá 3. Moral da história, quando eu pego duas grandezas e pego cada termo e divido pelo seu correspondente, o resultado dá sempre o mesmo. Então, nós diremos que esse resultado, se é sempre o mesmo, não muda, é uma constante. E é a definição de grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso dizer que grandezas diretamente proporcionais são aquelas cuja razão é sempre a mesma. Ao invés de falar é sempre a mesma, é constante. Beleza? Grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que a razão é sempre a constante. Se eu estivesse colocando isso num plano de gráfico aqui, o que é que você observa? Note aqui. Imagina que aqui eu falo sobre o número de sorvetes, e aqui nesse eixo verticalizado, eu vou dizer que é o gasto. Uma relação muito importante: 0 sorvete, 0 gasto. Se eu tomar um sorvete, R$3 de gasto. Tomar 2 sorvetes, R$6 de gasto. Tomar 3 sorvetes, R$9 de gasto. E se eu ligo todos esses pontos, geometricamente falando, o pessoal vai dar o quê? Vai dar uma reta, uma semi-reta que passa onde? Na origem. Sempre vai ser isso, Kenji? Sempre. Grandezas diretamente proporcionais. A razão entre elas é uma constante. E quando eu ligo os seus pontos relacionados, se eu ligasse todos os seus pontos, vai dar uma reta, um conjunto de pontos pontilhados, que se eu ligar, vai dar uma reta que passa onde? Na origem. Sempre, sempre. Já no caso, pessoal, de grandezas inversamente proporcionais, a relação é um pouquinho diferente. Eu, particularmente, sempre dou o mesmo exemplo, porque eu acho que cabe bem na análise.
e na aplicabilidade do dia a dia, que é a relação velocidade-tempo. Então, eu falo sempre desse exemplo. Se você falar de uma distância Recife-Caruaru, sabemos que a distância de Recife a Caruaru, Caruaru-Recife é aproximadamente 130 quilômetros. Então, se eu vou com uma velocidade média de 130 quilômetros por hora, é porque eu gasto 1 hora em média Recife-Caruaru. Caso eu demore mais tempo, ou seja, demore 2 horas, é porque se o tempo é maior, é porque a velocidade foi menor. Então, se eu dupliquei o tempo, é que minha velocidade reduziu o quê, pessoal? A metade. Então, veja que enquanto que um cresce, o outro decresce. E enquanto que um cresce multiplicando por 2, o outro divide por 2. Essa é a relação de grandezas inversamente proporcionais. Se por acaso eu dissesse que eu cheguei em Caruaru, fui a Caruaru e cheguei em meia hora, então para que isso ocorra, o que é que acontece? Esse tempo aqui reduziu a quarta parte, pessoal. Eu dividi por 4. Para que esse tempo reduza a quarta parte, é porque minha velocidade vai ter que ser 4 vezes maior. Então, 65 vezes 4 vai obter que velocidade, pessoal? 260 km por hora. Que nós sabemos que isso aqui é um absurdo, que nós não temos, em média, uma velocidade de 260 km por hora num traslado Recife-Caruaru. Então, veja, enquanto que aqui divide por 2, aqui faz a operação inversa, mas pelo mesmo fator, multiplica por 2. Enquanto que aqui você multiplica por 4, aqui você faz a operação inversa, divide por 4. É assim que funciona grandezas inversamente proporcionais. Mais uma vez, se eu estivesse colocando isso no formato de sequência, se eu tivesse aqui a velocidade 130, 65, 260 e V, e o tempo estivesse relacionando 1, 2, meio e T, o que é que ocorre? Se eu pegar qualquer termo e dividir pelo correspondente, não dá a mesma coisa. 130 dividido por 1 não dá, desculpa, 130 dividido por 1 dá 130. Mas se eu pegar 65 e dividir por 2, não dá 130. Então, não é a divisão que dá sempre a mesma coisa, não é a razão. E o que seria? A multiplicação. Se eu pego 130 vezes 1 dá 130, se eu pego 65 vezes 2 dá 130, se eu pego 260 vezes meio dá 130. Então, grandezas inversamente proporcionais são aquelas em que o produto é uma constante. Ok? Você pode definir que grandezas inversamente proporcionais são aquelas em que o produto é uma constante, ou, se você preferir, como alguns professores preferem, mas antes disso eu vou escrever, grandezas inversamente proporcionais são aquelas cujo produto, ou seja, a multiplicação, está sempre a mesma coisa. Ao invés de você pronunciar sempre a mesma coisa, é constante. Outro grupo de professores, ao invés de pronunciar desse jeito, ele, ao invés de dizer que cada termo multiplicado pelo correspondente dá sempre a mesma coisa, as pessoas preferem pronunciar assim: grandezas inversamente proporcionais são aquelas em que a razão de cada termo pelo inverso do correspondente dá uma constante. Então, se nós fizéssemos isso, ó, cada termo pelo inverso do correspondente, 130 dividido pelo inverso de 1, que no caso é 1, vai ser igual a 65 dividido pelo inverso de 2. O inverso de 2 é 1 meio, que vai ser igual a 260 multiplicado pelo inverso de 0,5. E assim vai. Se você lembrar aqui divisão entre frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso a segunda, e todos esses resultados dariam a mesma coisa. Então, nós podemos definir que grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que o produto é uma constante, ou são aquelas em que a razão de uma
pelo inverso da correspondente dá uma constante. Se eu analisasse isso geograficamente não, geometricamente ou graficamente, né? Para você não endoidar aí. Imagina que eu falasse da velocidade em função do tempo. Ou então, se quiser, o tempo de duração de acordo com a velocidade. Se você pegar uma velocidade de 130 km por hora, nós sabemos que o tempo é uma hora. Se eu pego uma velocidade que seja o dobro, 260, o tempo vai ser a metade, meio. E se eu pego uma velocidade que fosse a metade de 130, ou seja, 65, o tempo ia dar 2 horas. Quando eu pego todos os pontos que ligam esses caras aqui, vai dar essa curva, pessoal. Essa curva, muita gente pronuncia que a exponencial está errado, também não é uma parábola. Essa curva é chamada de ramo de hipérbole, porque é uma hipérbole formada por 2 pedaços desse. Cada pedaço é um ramo. Então, toda vez que eu tiver grandezas inversamente proporcionais, seu grafo vai ter que ser um ramo de hipérbole, perfeitamente. E diretamente proporcional, uma reta, um conjunto de pontos alinhados que passa onde? Na origem. Fechou? Um detalhe que eu não falei, que é muito comum, quando você começa a trabalhar com gases perfeitos, você já deve ter visto isso alguma vez na vida. Então, existe uma velha fórmula chamada PV igual a nRT. Então, numa situação chamada isotérmica, o nome já diz tudo, iso mesma, térmica mesma temperatura. Então, a temperatura é constante, R é constante e N é constante. Então, o que é que acontece? O produto da pressão pelo volume está dando uma constante. Moral da história. Pega um gás e se você pega o volume dele, ó, aqui, ó, achata, comprime, a pressão dele é bem grande. Então, o volume é pequeno, pressão grande. Se eu pego o gás e solto aqui, e ele espalha, o volume é grande, mas a pressão é o quê? Pequena. Se eu quisesse comparar essa relação de gás, desse mesmo gás em 2 momentos distintos, significa que, num dado momento, sua pressão, eu vou chamar de P1, e seu volume seria V1. Em um outro momento, sua pressão seria P2, e seu volume seria V2. Então, o que é que eu posso escrever se essas grandezas são inversamente proporcionais? Eu poderia ter escrito que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Isso normalmente nós fazemos quando trabalhamos com 2 circunstâncias. No caso de grandezas diretamente proporcionais, muda um pouquinho. Por quê? Mas a ideia é análoga. Imagina que eu tivesse essa mesma condição, PV igual a nRT de gases. E nesse caso, fosse uma situação que a gente vai chamar de isovolumétrica. Então, se é isovolumétrica, o que é que acontece, pessoal? N é uma constante, R é uma constante e V é uma constante. Então, se eu aqueço mais o gás, a pressão lá nas moléculas, é tanto que quando você aquecer um botijão de gás, o que é que vai acontecer? A pressão ali dentro vai aumentar de tal maneira que se você continuar aquecendo ele, explode. Tá certo? Então, aumentou a temperatura, a pressão aumenta. Se você congela o gás, a pressão diminui. Então, a pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se você quisesse pegar essa temperatura e passar dividindo, nós teríamos isso aqui, ó. T está multiplicando, passou dividindo. V está multiplicando, passaria dividindo. Mas, como eu falei, isso aqui é uma constante. Isso aqui também é uma constante dos gases. E como é uma situação isovolumétrica, isso aqui é uma constante. Então, o que é que acontece? A divisão da pressão pela temperatura estaria dando uma constante. Se a razão entre duas grandezas é uma constante, elas são diretamente proporcionais. E se eu tivesse numa outra circunstância, num dado momento que você tivesse um gás com uma certa pressão aplicado a uma certa temperatura, e esse mesmo gás
aplicada a uma outra pressão, com isso uma outra temperatura, eu poderia escrever que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Relação de grandezas diretamente proporcionais. Relação de grandezas inversamente proporcionais, quando eu me deparo com duas situações distintas. Vamos aplicar, que você vai ver que isso aqui é uma bobagem, e a gente vai liquidar isso tudo agora. Ficando aí, vamos fazer essa questão 7, que é que ele diz. Em 2022, o cantor Gilberto Gil, cantor e compositor Gilberto Gil, completou 80 anos de vida. Um infográfico a seguir mostra as palavras mais mencionadas em suas canções, sendo a extensão de cada palavra diretamente proporcional à sua frequência. Admitindo-se que a palavra azul esteja presente em 1,5% das canções de Gilberto Gil, então a frequência da palavra mundo. Então aqui, pessoal, frequência da palavra azul, a extensão da palavra azul medido é de 1 centímetro, e essa palavra de 1 centímetro é diretamente proporcional à sua frequência, que é de 1,5%. Fechado? Ele quer saber justamente a frequência da palavra mundo. A palavra mundo, a extensão dela é daqui para cá. Então vai ser 3,5 mais 1, 4,5, que vai ter uma frequência quanto? X. Se essa extensão é diretamente proporcional, pessoal, à frequência, eu posso usar o quê? O conceito. Qual o conceito de grandezas diretamente proporcionais? São aquelas em que a razão é constante. Então, 1 está para 1,5, assim como 4,5 está para X. Se aqui é a igualdade entre frações, é uma proporção, posso fazer produto dos meus igual ao produto dos extremos. X vezes 1 deu X. 1,5 vezes 4,5, pessoal, dá 6,75. Então, a frequência da palavra mundo, 6,75%. Resposta, letra D de dado. É muito comum as pessoas dizerem ou afirmarem que poderia fazer para uma regra de 3. Pessoal, regra de 3 só se aplica por causa da proporcionalidade. Então, essa regra de 3 que o pessoal quer fazer, ó, a extensão da palavra mundo tem frequência de 1,5%, assim como, desculpa, a palavra azul tem frequência de 1,5%, assim a palavra mundo, que tem extensão de 4,5%, teria que frequência? X. Aí o pessoal normalmente aqui faz produto dos meios igual ao produto dos extremos, mas nesse caso eu só posso fazer uma aplicação direta dessa maneira, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Então bote uma coisa na sua cabeça. Regra de 3, a gente só aplica perante uma condição. Se as grandezas forem o quê? Diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Se você não garantir a proporcionalidade, não pode aplicar a regra de 3. Droga. Outra aplicação dessa parte de proporcionalidade, uma boa aplicação, esse exemplo 8. Vamos trabalhar? Suponha que a carga suportada por uma viga seja diretamente proporcional ao seu comprimento. Então não adianta ler tudo, vai escrevendo aos poucos. A carga, vou chamar de Q, é diretamente proporcional ao comprimento C. E ao quadrado de sua espessura. Então a carga é diretamente proporcional ao comprimento e ao quadrado da espessura. Então, nesse caso, é uma proporcionalidade que a gente chama de composta, que é composta por mais do que duas grandezas. E essa carga é inversamente proporcional, pessoal, à sua largura. Inversamente proporcional à largura. Sabendo que uma viga de 2 metros, e ele está te dando uma situação, uma viga de 2 metros de comprimento,
com 20 centímetros de largura e 10 centímetros de espessura, suporta uma carga de 3.600 quilos. Então, aqui, ó, carga, comprimento, espessura, largura. Qual seria a carga suportada por uma viga de 18 centímetros de largura? Uma outra viga, vou fazer de outra cor. 10 centímetros de espessura e 2,4 metros de comprimento. Ele quer saber qual seria a carga. Q. Usando os conceitos aqui, pessoal, a gente vai montando. Então, é isso que eu quero que você tenha um pouco de paciência. O que é que eu sei? Se nós tivéssemos essas quantidades aqui, eu quisesse montar como se fosse uma expressão matemática, que é muito comum no Enem, vamos fazer isso agora. Vou marcar de preto. Se a carga é diretamente proporcional ao comprimento, a razão entre eles é constante. Então, Q está para C. Mas essa carga também é diretamente proporcional ao quadrado da espessura. Então, a carga também estaria para o quadrado da espessura. Fechado, pessoal? Além disso, essa carga é inversamente proporcional à largura. Então, grandezas inversamente proporcionais, o que é constante? Não é o produto? Então, Q vezes L daria uma constante. Como eu estou me deparando com duas situações, é como se eu estivesse falando de uma carga Q1 e de uma carga Q2. Então, se eu fizer essa mesma relação aqui, é como se eu estivesse escrevendo assim, pessoal, ó. Q1, L1, dividido por C1, E1 quadrado, porque são duas situações. Vai ser igual a Q2, L2, sobre C2, E2 quadrado. E se eu brincar de substituir, ganhei o jogo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa aqui a relação da carga 1, e vou chamar esse aqui a relação da carga 2. Então, no lugar de Q1, vou colocar 3.600 quilos. No lugar de L1, que é a largura vai valer 20 centímetros. O comprimento do primeiro, segundo texto, é de 2 metros. E a espessura de 10 centímetros ao quadrado. Fazendo a mesma coisa com esses dados aqui, a carga do segundo, multiplicado pela largura do segundo, que no caso aqui é de 18 centímetros, estará para quem? O comprimento do segundo, que no caso é de 2,4 metros, multiplicado pela espessura ao quadrado. Muita gente se aperreia aí e diz, Kenji, eu tenho que transformar centímetro e metro para a mesma unidade. Tem calma. Se você parar para observar, aqui eu tenho 10 centímetros quadrados nesse denominador e nesse denominador. Se eu passasse para lá multiplicando, ia cortar em cima com embaixo. Então, eu estou eliminando. Além disso, essa unidade de centímetro vai anular com essa. Então, está anulando. De forma idêntica, essa unidade de metro, que está no denominador, vai anular com essa. E como ele está desejando a carga, que é o valor de Q, eu simplesmente agora vou isolar Q. Então, o que é que eu faço? Se eu quiser fazer a conta, eu posso fazer logo aqui, ó, 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 3.600 vai me dar 36 mil. Você não precisa fazer na minha velocidade. Aqui eu estou repetindo essa outra. Estou repetindo Q vezes 18 dividido por 2,4. Fazendo essa conta, 2,4 aqui está dividindo, foi para lá multiplicando. E 18 está multiplicando, pessoal. E para cá dividindo.
Esse vai ser o valor da minha carga. Aqui, claro que eu posso multiplicar primeiro, mas eu acho uma bobagem quando eu posso simplificar primeiro. Se eu pego 36.000 e divido por 18, dá 2.000. 2.000 vezes 2,4 dá 4.800. Então, a carga suportada aqui é de 4.800 quilos. Com isso, a resposta letra é de escola. Ok? Fazer mais um, que é um clássico da questão 9, importantíssima. Fazer agora. Deixa eu só apagar aqui para a gente seguir. O presidente de um time de futebol, diante de uma partida muito importante, vai distribuir 60 mil reais entre os jogadores que fizerem gols mediante a seguinte regra. O valor recebido por cada jogador será diretamente proporcional ao número de gols. Então, o valor... Eu vou estar até aqui, eu vou abrir um espaço. Vou copiar esse enunciado. Vou colocar aqui embaixo. Eita. Pronto. Resolvido. Fechado? Então, ele está dizendo que o valor é diretamente proporcional ao número de gols. Veja que eu escrevo da mesma forma. E inversamente proporcional ao número de faltas. 3 jogadores, A, B e C, fizeram 1, 2 e 3 gols. Então, o número de gols feitos, realizados, 1, 2 e 3. E o jogador A cometeu 2 faltas. O jogador B, 3 faltas. E o jogador C, 4 faltas. Os valores em milhares de reais distribuídos aos jogadores A, B e C ao final da partida são, respectivamente. Eu vou supor que os valores que os 3 jogadores ganharam, o que o jogador 1 ganhou, vou chamar de A, o que o jogador 2 ganhou, vou chamar de B, e o que o jogador C ganhou, o terceiro jogador ganhou, eu vou chamar de C. Sabemos que essas quantidades são diretamente proporcionais ao número de gols. Então, pela definição, se esse valor recebido é diretamente proporcional a esse, então o que é constante, pessoal? Não é a razão? Então, A está para 1, assim como B está para 2, assim como C está para 3. E como essa quantidade é diretamente proporcional a essa, mas ao mesmo tempo essa quantidade, pessoal, é inversamente proporcional a essa. Se é inversamente proporcional, o que é constante? É o produto. Então, A vezes 2 vai ser igual a B vezes 3, que vai ser igual a C vezes 4. Então, essa proporcionalidade composta, essa quantidade é diretamente proporcional a essa, inversamente proporcional a essa ao mesmo tempo. É assim que a gente faz. Quem já poderia fazer diretamente proporcional ao número de gols sozinho e depois inversamente proporcional ao número de faltas sozinho? Não, é simultâneo. Isso aqui, pessoal, vai dar sempre a mesma coisa, que é uma constante. Que ao invés de escrever a palavra constante, eu poderia simbolizar pela letra K. A outra informação que eu tenho é que se eu pegar essas 3 quantidades juntas, que os 3 jogadores ganharam, A, B e C, isso aqui em milhares vai dar 69 mil. Foi isso que ele disse que ia distribuir no texto aqui, ó. Então, o que é que eu posso fazer? O que é muito comum? Uma das maneiras de você fazer, que é muito comum nos concursos, em vestibulares, esse tipo de problema, é escrever tudo em função dessa constante. Então, eu vou escrever ou todas as letras em função de uma só, ou todas as letras em função de uma constante, todas as incógnitas. Por exemplo, se eu quero o valor de C, eu quero o valor de C em função de K. Então, olha para essa última igualdade aqui.
3 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, eu vou ter 4C igual a 3K. E como eu estou querendo o valor de C, 4 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, C vai ser 3K sobre 4. Eu vou fazer isso com todos eles, pessoal. Se esse cara também é igual a K, então 3B sobre 2 é igual a K. 2 dividindo, vai para lá multiplicando. Como eu quero o valor de B, 3 multiplicando foi dividindo. Então, B vai ser 2K sobre 3. E, finalmente, se esse cara é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a K, eu também poderia igualar esse cara a K. Então, 2A dividido por 1 dá 2A. 2 está multiplicando, passou dividindo. Aí, K sobre 2. O que a gente quer que tu vai fazer agora, vou pegar onde cada valor de A, coloca aqui, ó, de B e de C. E vai ficar todo mundo em função de K. Então, caso eu faça isso, é o que nós teremos. No lugar de A, vou colocar K sobre 2, mais. No lugar de B, eu vou colocar 2K sobre 3, mais. No lugar de C, eu vou colocar 3K sobre 4. Nossa. Aí você diz, que já aprendi a fazer de outra maneira. Você pode ter fazer de várias maneiras, pessoal. Eu preciso te mostrar um norte, e nesse momento eu estou pegando o norte de quê? Da definição. Grandezas diretamente proporcionais, a razão inteira é uma constante. Grandezas inversamente proporcionais, o produto é uma constante. E se for simultâneo, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando você faz esse tipo de problema, você leva nesse caminho, você faz 1000. Soma de frações, você vai tirar o MMC. Qual é o MMC entre 2, 3 e 4? Se você não sabe de cabeça, você faz a decomposição simultânea, né? Por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 3 não é divisível, repete. 4 dividido por 2 deu 2. Novamente por 2. E depois por 3. Então, o MMC vai ser o produto desses fatores. 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. Então, soma de frações, eu tenho que tirar o mesmo denominador. Reduzir ao mesmo denominador. Quando você tira o MMC, o que é que você faz, pessoal? Você pega esse valor, divide por esse e multiplica por esse, não é assim? Então, 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6 vezes K. 6K. Divide por esse e multiplica por esse. 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 2K vai me dar 8K. E 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 3K vai me dar 9K. Geralmente eu escuto algumas pessoas, e o denominador não elimina? Não. Você só consegue eliminar o denominador se você tirasse dos dois membros, o MMC. Eu só terei do lado esquerdo. Então, como esse 12 está dividindo todo mundo do lado esquerdo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 69 vezes 12. E quando você pega 6K mais 8K dá 14K, com 9, 23K. 23 está multiplicando, passou dividindo. E basicamente eu liquidei. Porque quando você pega 69 dividido por 23 dá 3, vezes 12 deu 36. Quem o que é 36? É a constante de proporcionalidade. É o K. Para que eu saiba quanto ganhou cada um, você vai ter que substituir esse valor aqui, pessoal. Ó. Aqui, depois aqui, depois aqui. Então, se eu substituir, se K for 36, quanto é 36 dividido por 2? 18. Se K é 36, quem vai ser B? 2 vezes 36, dividido por 3. 36 vezes 2 dá 72. 72 dividido por 3 dá 24.
Então, já daria para nós marcarmos 18 e 24, e com certeza o outro é 27. Para que você calcule o outro, ou você substitui aqui, ou então você lembra. Juntando os três tem que dar 69. Quando eu junto 24 com 18, já me dá 42. Para 69 faltam 27. Isso é uma das diversas maneiras de resolver. Nesse momento, montando um padrão de ideias para que você liquide esse tipo de questão e não tenha problema. Beleza? Vamos mais uma. Dois amigos, Marcos e Yuri, estão fazendo uma viagem em dois carros separados. A distância em quilômetro percorrida por Marcos e por Yuri, em função do tempo em hora, estão representadas nos gráficos 1 e 2 abaixo. Considere que ambos mantiveram constante a taxa de quilometragem percorrido por hora durante toda a viagem. E qual a distância em quilômetro terá percorrido Marcos quando Yuri chegar a 360 quilômetros percorrido? Então, quando Yuri chegar a 360 quilômetros, aqui. Então, primeira coisa que você pode ter ciência, pessoal, se eu quero saber quando Yuri chega a 360 quilômetros, eu quero saber em quanto tempo ele percorreu isso. Mas, antes de tudo, tanto o gráfico de Marcos quanto o gráfico de Yuri são pedaços de reta ou semi-retas que passam na origem. Então, essa quantidade, a distância e o tempo, tanto em um quanto em outro, são grandezas diretamente proporcionais. Como assim? Por exemplo, se você observar daqui para cá, se você observar daqui para cá, o tempo dobrou. E com isso, a distância vai dobrar, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Na mesma situação aqui, se você observar daqui para cá, o tempo aumentou em 1/3. Por quê? Aumentou uma unidade. Uma unidade não é uma parte de 3. Então, se daqui para cá o tempo aumentou em 1/3, a distância percorrida também vai aumentar em 1/3. Quanto é 1/3 de 180, pessoal? Não é 60? 60 mais 180 dá 240. Então, ele quer saber qual a distância que Marcos vai ter percorrido quando Yuri chegar a 360. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Para que o Yuri chegue a 360, ele sai daqui para cá, por exemplo. Com isso, essa distância está o quê, pessoal? Duplicando. De 180 para 360 não está duplicando? Então, vai acontecer a mesma coisa com o seu tempo. Então, vai sair de 3 para quanto? Para 6. Ou seja, para que Yuri chegue no quilômetro 360, ele demorou 6 horas. Se ele demorou 6 horas, Marcos também vai demorar 6 horas. E ele quer saber qual foi a distância que Marcos percorreu. Então, observa. Se vai passar 6 horas aqui, deixa eu só apagar essa quantidade aqui para ter a poluição visual. Então, aqui, Pronto. Então, pessoal, se vai ser 6 horas, eu quero saber em que momento, a que distância vai ter percorrido. Então, a distância correspondente que vai ter percorrido vai estar associada aqui no gráfico. Então, o que é que você pode pensar? Pessoal, daqui para cá, esse tempo triplicou. Então, se o tempo triplicou, essa distância vai triplicar. Então, vai sair de 100 para quanto? Para 300. Então, nesse momento, Marcos percorreu 300 quilômetros. Então, ele quer saber qual a distância em quilômetros terá percorrido Marcos quando Yuri chegar a 360 quilômetros. Marcos percorreu 300 quilômetros. Resposta: D de dado. Pessoal, esses exemplos 11 e 12 que nós iremos fazer nessa sequência, é muito comum o pessoal achar que é um assunto diferente. O pessoal geralmente, esse assunto é regra de 3. Pessoal, como eu falei mais uma vez, regra de 3, com isso na sua cabeça, só se aplica se as grandezas forem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, ao invés de me preocupar como vou fazer com regra de 3, eu vou montar da forma tradicional,
pelos conceitos de proporcionalidade. E depois, se você quiser, eu faço daquele jeito clássico que você é acostumado desde pequenininho, usando umas setinhas. Fechado? Vamos embora. Trabalhando 8 horas ininterruptamente por dia, uma máquina produz 300 unidades. Então, trabalhando 8 horas, uma máquina produz 300 unidades de uma determinada peça em 4 dias. Para entregar uma encomenda de 450 unidades da mesma peça em 5 dias, será necessário que essa máquina trabalhe por dia quanto? Se você entende que se eu duplico a produção, se eu dobro a produção nas mesmas condições, eu precisaria do dobro da quantidade de horas. Então, não tem uma relação de proporcionalidade. Então, o que é que eu posso observar? Se você observar aqui, você poderia até cobrir assim, ó, para você não entrar em conflito. Vou cobrir os valores, ó. Pessoal, o que eu procuro é a quantidade de horas por dia. Então, a minha incógnita, pessoal, está aqui. Eu vou verificar como cada grandeza dessa contribui. Se ele forma diretamente, inversamente proporcional. Então, pensa. Se eu aumento a produção, se eu preciso produzir mais peças, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Então, se eu preciso produzir mais peças, eu preciso trabalhar mais horas. Se eu tivesse reduzido a quantidade de peças à metade, eu reduziria a quantidade de horas à metade. Então, a contribuição da produção é diretamente proporcional com o tempo. Eu dou um desenho aqui, ó. Beleza? E agora, se eu tenho mais dias para trabalhar, se eu tenho mais tempo para trabalhar, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia? Menos, né, pessoal? Imagina que eu tenho um trabalho de uma semana para fazer uma certa quantidade de peças. Para que eu faça essa mesma quantidade de peças, não mais em uma semana, em um ano, você vai trabalhar menos horas por dia. Então, se aumenta a quantidade de dias de serviço, a quantidade de horas por dia diminui, a relação inversa. Se você entendeu isso, você mata rapidinho. Por quê? Pegando os conceitos, o que é que acontece? Qual a definição? Se essa quantidade é diretamente proporcional a essa, a razão entre elas é uma constante. Então, 8 está para 300, assim como x está para 450. Grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante. Ao mesmo tempo, essa quantidade é o que em relação a essa? Não é inversamente proporcional? Então, o que é constante, pessoal? A multiplicação. Então, 8 vezes 4 vai ser igual a x vezes 5. Como é uma proporcionalidade composta, eu tenho que fazer simultaneamente. E daí eu mato rapidinho. Por exemplo, pegando essa igualdade aqui, eu já poderia pegar desse meu lado direito e simplificar, pessoal, por 5. Quando eu simplifico aqui por 5, vai ficar 90. Dividindo vai para lá multiplicando. Então, teríamos essa quantidade, agora vezes 90. Isso daria o valor de x. Aqui eu posso simplificar mais uma vez, ó, por 10 em cima, por 10 embaixo. E se você achar viável, você pode simplificar mais vezes ou fazer as contas. Por exemplo, eu poderia simplificar 9 e 30 por 3. Se eu simplificar ambos por 3, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 10. Então, nós teríamos 8 vezes 4, 32, vezes 3 dá 96, dividido por 10. Esse é o valor de x. Ou seja, x seria 9,6 horas. Só tem que ter cuidado que 9,6 horas não são 9 horas e 60 minutos, tá? 9,6 horas são 9 horas, mas 0,6 de hora. Se eu quiser transformar essa coisa aqui em minutos, você tem que lembrar que uma hora tem quantos minutos, pessoal? Uma hora tem 60 minutos. Então,
vai ficar 0,6 vezes 60 dá 36. Então, com isso, ficaria 9 horas e 36 minutos. Com isso, a resposta, letra D de dado. O que eu escuto muito a resistência desse tipo de problema, e as pessoas querem fazer a setinha. E, pessoal, a setinha é basicamente a mesma coisa. Como é que o pessoal faz com a setinha? O cara anota esses mesmos dados e normalmente eu faço assim, ó. Eu coloco a seta em direção incógnita. Sempre eu coloco em direção incógnita. Se a outra grandeza contribuir de forma diretamente proporcional, seta no mesmo sentido. Se for inversamente proporcional, seta no sentido contrário. O que é que você não pode fazer, não deve fazer? Ficar preso aos valores. Então você cobre, ó, faz a mesma coisa que eu fiz. Cubra para você não ter problema. Então eu vou cobrir. E a pergunta vai ser absurdamente a mesma. Como seria? Se eu tenho mais peças para produzir, eu tenho menos horas por dia, dada a mesma condição. Se eu tenho mais peças, mais horas por dia. Se eu tiver menos peças para produzir, eu trabalhar mais ou menos horas por dia, menos horas por dia. Essa relação é uma relação diretamente proporcional. Então, pega a seta e coloca uma seta no mesmo sentido. Já aqui, eu não tenho o que comparar com esse, eu tenho que comparar com o que eu procuro. Como cada grandeza vai contribuir com o que eu procuro. Então, a mesma história. Se eu tenho mais dias para fazer um certo serviço, se eu tenho uma certa quantidade de dias para fazer um serviço, eu trabalho uma certa quantidade de horas por dia. Se eu vou pegar esse mesmo serviço e eu tenho mais tempo para fazer, se eu tenho mais dias para fazer, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia. Menos horas por dia. Então, relação inversa. Compreendido isso aí, o que é que eu posso fazer? Droga. Deixa eu só apagar aqui. Montar. Então, tradicionalmente, o que é que as pessoas fazem? Isola a parte da incógnita, 8 está para x, assim como. Como é diretamente proporcional, você coloca no mesmo sentido, assim como 300 está para 450. E se fosse esses dois, como é inversamente proporcional, 8 está para x, assim como inverso, ó, 5 está para 4, não 4 está para 5. Você isola a parte da incógnita e faz o produto das parcelas do outro lado isoladamente. Quando for diretamente proporcional, você coloca no mesmo sentido, inversamente proporcional, você inverte. Se eu simplificasse aqui, por exemplo, por 150, aqui daria 2, aqui daria 3. Lembrando que multiplicação de frações você faria numerador com numerador, 2 vezes 5, 10. Denominador com denominador, 3 vezes 4, 12. Se eu fizer meios pelos extremos, 10x igual a 96, x vai dar 9,6 horas, e nós iremos converter no mesmo formato. Fechou aí? Então vamos mais uma, vamos mais outra. Uma obra será executada por 13 operários de mesma capacidade de trabalho, trabalhando durante 11 dias, com jornada de trabalho de 6 horas por dia. Decorrido 8 dias do início da obra, 3 operários adoeceram. E a obra deverá ser concluída pelos operários restantes no prazo estabelecido. Então, se 3 operários adoeceram, eu vou ficar com 10. Qual deve ser a jornada diária de trabalho dos operários restantes nos dias que faltam para a conclusão da obra? X. Como o tempo que falta é igual a 3, porque passaram 8 dias, se você usar somente esses dados do jeito que estão, existe um erro. Por quê? Pensa comigo. Essa galera aqui de cima, ela foi contratada para fazer o serviço inteiro.
o trabalho, 100% do trabalho. Essa galera de baixo vai fazer 100% do trabalho, pessoal. Essa galera de baixo não vai fazer 100% do trabalho, vai fazer o resto. Mas que resto é esse? Então difere, concorda comigo? Imagina que o cara fosse fazer todos os móveis de uma casa, essa galera aqui de cima, e essa galera de baixo só fosse fazer uma cadeira. Então o trabalho é muito menor. Então eu preciso saber que trabalho é esse. Se eu não souber como calcular que trabalho é esse, eu posso tentar analisar o mesmo trabalho. Ou seja, esses 13 operários, eles trabalhando 6 horas por dia, eles trabalharam durante 8 dias. Então, o que faltavam esses operários trabalharem era o serviço de 3 dias. Então, vou aqui, ó, e apago. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer que o que 13 operários fariam trabalhando 6 horas por dia, nos 3 dias que faltavam, esse serviço é o mesmo que os 10 novos operários agora devem trabalhar nesses mesmos 3 dias para fazer o resto da obra. Aí, nesse caso, eu fiz a correção. Porque o que falta fazer o grupo de cima é o que falta fazer o grupo de baixo. Como essa quantidade aqui é a mesma, eu posso até desprezar. E eu posso tratar desses dois. E aqui você pode fazer uma regra de 3 simples ou uma proporcionalidade simples. Como assim? Se você quiser mais uma vez se proteger e não olhar para os valores, você vai verificar como funciona. Como seria isso? A pergunta é: se eu tiver mais operários, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia, pessoal. Se eu tenho mais gente trabalhando, menos horas por dia. Se eu tiver menos operários, preciso trabalhar mais ou menos dias. Preciso trabalhar mais horas por dia. Então, a relação entre essas duas grandezas é uma relação inversamente proporcional. Então, com isso, grandezas inversamente proporcionais, o que é constante? O produto. Então, 13 vezes 6 é igual a 10 vezes x. 13 vezes 6 vai me dar quanto, pessoal? Vai me dar 78. É igual a 10x. 10 está multiplicando, passou dividindo. X equivale a 7,8 horas. Mais uma vez, 7,8 horas não são 7 horas e 80 minutos. São 7 horas mais 0,8 de hora. Se eu quiser transformar essa gracinha aqui em minutos, você sabe que cada hora vale 60 minutos. Então, 7 horas mais 0,8 vezes 60. Se eu pego 0,8 e multiplico por 60, dá 48. Então, a resposta seria 7 horas e 48 minutos. E com isso, a resposta correta, letra D de dado. A outra análise que você pode fazer, já que você entendeu a mesma coisa, é pensar da seguinte maneira. Já que eu entendi dessa correção que eu precisava fazer, você pode fazer nitidamente da regra de 3. Coloquei a setinha. Se eu trabalhar mais horas por dia, eu preciso de menos operários. Da relação inversa, então isola a parte da incógnita, 6 está para x, assim como é inversamente proporcional, 10 está para 13. E mais uma vez, se nós fizermos produto dos meios igual ao produto dos extremos, iríamos nos deparar com a mesma coisa e a conversão seria a mesma. Fechado? Então vamos para a 13ª agora, para liquidar o capítulo. Questão 13 para finalizar, galera. A difusão de um gás através dos tecidos é descrita pela lei de Fick. Ele afirma que a taxa de transferência de um gás, V, através de uma lâmina fina de tecido, é diretamente proporcional à área. Então, V é diretamente proporcional à área. E a diferença entre as pressões parciais P1 e P2. Então, V também é diretamente proporcional a essa variação de pressão, P1 menos P2. Dos dois lados do tecido, e inversamente proporcional à espessura tecidual.
Então, V é inversamente proporcional à espessura. Além disso, essa taxa de transferência é diretamente proporcional à constante de difusão D. Então, essa taxa de transferência é diretamente proporcional à constante de difusão D, que, por sua vez, depende das propriedades do tecido e do gás em particular. Essa constante de difusão D é diretamente proporcional à solubilidade do gás, inversamente proporcional à raiz quadrada do peso molecular. Seja K a constante de proporcionalidade que relaciona as grandezas, V, A, P1, P2E, S e PM, descritas na lei de Fick, e a expressão algébrica que exprime essa lei. Então, veja que o que ele pede é V em função dessas medidas, ou seja, D não está na jogada. Então, se D não está na jogada, eu preciso eliminar D. Então, com isso, eu vou montar primeiro as relações. Pegando essa primeira relação aqui, arrastando aqui para baixo, o que é que ele diz? Ele diz que V é diretamente proporcional à área. Então, o que é constante é a razão. V está para a área. Isso aqui é uma constante. Mas V também é diretamente proporcional à diferença de pressão. Então, V também estará para a diferença de pressão. Como V também é diretamente proporcional a D, então V também vai estar para D. E, simultaneamente, V é inversamente proporcional à espessura. Grandezas inversamente proporcionais, que é constante, pessoal? O produto. Então, V vezes E é uma constante. Essa constante eu poderia chamar de K1. E eu poderia achar V em função dessa constante. Como? Se você observar, esse denominador todinho pode passar para lá multiplicando. Então, teríamos V vezes E igual a K1 vezes essa gracinha. E E está multiplicando, passou dividindo. Então, V vai ser isso tudinho dividido por E. Deixa aqui reservado. Também sabemos dessa outra relação. O que é que diz essa outra relação? Nós temos que D é diretamente proporcional à solubilidade. Então, a razão de D pela solubilidade dá uma constante K2. E, ao mesmo tempo, D é inversamente proporcional à raiz quadrada do peso molecular. Então, se é inversamente proporcional, o que é constante? Né? O produto. Achando D em função das demais, S está dividindo, foi para lá multiplicando. Raiz de PM está multiplicando, vai passar o quê, pessoal? Vai passar dividindo. Então, o que eu devo fazer aqui é o seguinte. Se você olhar dentre as alternativas, ele não quer que você relacione com D. Então, eu vou pegar esse valor de D e substituir aqui. Então, se eu substituir, é o que nós teremos. V1 é igual a K1 vezes A, vezes P1 menos P2, dividido por E. E isso tudo estaria multiplicado por D. Sendo que no lugar desse D, eu vou colocar isso. K2 vezes S vezes raiz quadrada de PM. Sobre a raiz quadrada de PM. Multiplicação de frações, você vai fazer o quê, pessoal? Numerador com numerador? Denominador com denominador? Então, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu sei que K1 vezes K2, K1 é uma constante e K2 é uma constante. E as outras variáveis, eu vou repetir. Uma grande sacada aqui que muita gente não tem esse hábito é o seguinte:
K1 é uma constante, é como se fosse 2. K2 é como se fosse uma constante, 3. E se eu pego duas constantes e multiplico 2 vezes 3, vai dar o quê? Uma outra constante. Então, ao invés de trabalhar em função de duas constantes, eu vou chamar isso aqui de um valor só, um valor K. Então, V vai ser K vezes toda essa gracinha. Então, como a resposta é essa, vamos analisar. Se eu pegar aqui e levantar para pegar nas alternativas, o que é que nós teremos? V é igual a K vezes A, vezes P1 menos P2 vezes S, vezes dividido por E, vezes raiz quadrada do peso molecular. Resposta letra B de Brasil. Particularmente, eu acho um problema difícil, mas você tem que ter paciência para analisar desse jeito. Quem já caiu desse estilo no Enem? Já. É considerado uma questão difícil, principalmente quando você monta uma composição a partir de 2 de 2. É considerado difícil. Beleza? Vamos embora, vamos trabalhar. E a gente vai fazer brevemente uma revisão dos capítulos que se passaram aí. Vou fazer uma live. Tá bom? Fica ligado.